Um levantamento mostra o aumento considerável das milícias no Rio de Janeiro, pelo menos nos últimos 15 anos. A reportagem é de Rodrigo Vigar. As milícias seguem avançando perigosamente aqui no Rio de Janeiro. Segundo o estudo do Instituto Fogo Cruzado, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UF, das áreas dominadas por algum grupo armado no Grande Rio, metade está nas mãos das milícias, 49,9%. Até 2008, os milicianos ocupavam 23,7% dessas áreas. Já o crescimento da população passou de 22,5% para 38,8% das áreas dominadas por algum grupo armado no chamado Grande Rio. Ao menos 90,3% desse crescimento das milícias se fez em novas áreas, onde antes não havia controle de nenhuma facção. Os dados do mapa dos grupos armados não deixam dúvidas. As milícias são as principais responsáveis por esse aumento de área sob domínio de grupos fortemente armados. Essa é a razão pela qual se tornaram a principal ameaça à segurança pública do Rio de Janeiro. De 2020 para cá, foi montada uma força-tarefa e quase 1.500 foram presos. O tráfico de drogas segue presente e dominando muitas áreas no estado. Cerca de 2 milhões de cariocas e fluminenses sob a égide desses criminosos. As milícias estão em 49,9% das áreas, mas a principal facção criminosa do Rio de Janeiro em mais de 40%. Especialista em área de segurança e antropólogo Paulo Storani avalia a expansão vertiginosa das milícias aqui no estado. Para entendermos o avanço das milícias do Rio de Janeiro, da mesma forma que ocorreu e ainda ocorre com o narcotráfico, é fundamental entendermos o mercado que gira em torno dessas duas atividades criminosas. Na oferta de produtos como droga, exploração de atividades econômicas dentro da comunidade, como as milícias, oprimindo a população e usando estratégias de violência no controle desses territórios e as pessoas que encontram-se dentro deles, é isso que vem consolidando a força dessas organizações. Desde 2008, em termos territoriais, o crescimento das milícias foi de quase 400%, segundo o estudo. Em alguns locais aqui do Rio de Janeiro, lembra o sociólogo Rafael Melo, milícia e tráfico de drogas se uniram. Passou a surgir a figura da narcomilícia no estado. É uma evolução constante que vem acontecendo desse domínio das áreas por milicianos e cada vez um aumento mais complexo desse poderio das milícias, que hoje em dia inclusive se associam a alguns grupos de traficantes para controlar certas áreas. E isso se dá muito pela característica da milícia de ocupar espaços para prestar serviços às comunidades também. As milícias têm forte presença na Zona Oeste e estão expandindo territórios e negócios para a região metropolitana e Baixada Fluminense. Hoje, dois grupos rivalizam, o de Danilo Lima, o Tandera, e o de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Os dois são os criminosos mais procurados da atualidade aqui no estado. Na Zona Sul, área nobre da capital, praticamente não há presença de milicianos, assim como no centro do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a Polícia Militar do Rio fez uma grande operação contra tráfico e milícia na Zona Oeste e na Zona Norte da capital. 3 suspeitos morreram e 7 ficaram feridos em confrontos. Do Rio, Rodrigo Viega. Bom, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, você que é ligado à segurança pública, ontem inclusive a gente falava sobre as operações no Rio de Janeiro, as mortes de policiais em confrontos com os criminosos e esse levantamento, esse aumento dos últimos 15 anos. Mota. Não há nada de novo, Tiago. De vez em quando essas entidades, essas ONGs, lançam um relatório novo, com estatísticas de números detalhados. Esses números dizem sempre a mesma coisa, um avanço do crime. Esse avanço acontece por conta da nossa legislação penal, que é infantil, e por conta de uma demonização cada vez maior da polícia, né, dos ataques que se sucedem à polícia. Basta ver a ampla maioria, de novo, a Jovem Pan é uma exceção, mas a ampla maioria da mídia, quando noticia qualquer evento ligado à segurança pública, é sempre dando um tom ruim à ação da polícia. O Rio de Janeiro tem mais de 1.400 favelas, que são a maioria dominadas pelo narcotráfico, outras dominadas pela milícia,
narcotráfico e milícia são modalidades de crime. As duas modalidades movimentam muito dinheiro. Esse dinheiro compra apoio político, compra relações públicas que vêm sempre em forma de ONGs que se movimentam em torno da proteção dos direitos dos criminosos, compra também, em muitos casos, apoio da mídia e compra, isso é mais importante, apoio jurídico, compra a defesa de advogados caríssimos que garantem que tanto os narcotraficantes quanto os milicianos eles podem ser presos e em pouco tempo eles estarão de volta às ruas. Essa é a informação mais importante que o eleitor, que o cidadão precisa ter. Não importa qual seja a operação que a polícia faça, ela vai prender esses chefões. Nós acabamos de ver isso em São Paulo, o secretário de Segurança dizendo que vários criminosos tinham sido presos. Pode escrever, vários deles já vão ser soltos no dia seguinte na audiência de custódia e os outros ficarão muito pouco tempo na cadeia. A impunidade, não é, Diogo? O que teria facilitado o surgimento e o crescimento tão assustador desse jeito, desses grupos de milicianos, e como conter agora esse sistema tão perigoso? Pois é, Adriana, isso reflete a ausência do Estado. A gente viu um dado muito importante aí na reportagem, que é o fato de que esse crescimento, ou 90% desse crescimento de espaço de território das milícias, ocorreu em regiões onde antes não havia outras facções criminosas. Ou seja, eles não estão disputando espaço com outros grupos criminosos, eles estão ocupando novos espaços. Isso demonstra a incapacidade, o fracasso do Estado em ocupar essas áreas com policiamento legal, com a polícia, com organizações, quer dizer, com o Estado oferecendo serviços de maneira correta, e dando segurança para a população. Então isso demonstra um fracasso do Estado, um vácuo deixado pelo Estado que é preenchido por esses grupos criminosos. É muito interessante também e preocupante ver nessa reportagem uma tendência que me remete àquilo que aconteceu na Colômbia, que é essa tendência da milícia se associar ao tráfico. A milícia antes, quando surgiu, não tinha essa característica, começou fazendo outros crimes, outros tipos de venda de proteção, por exemplo, e agora começa a se aliar ao tráfico. É muito parecido na Colômbia, onde os paramilitares, que eram grupos armados, que haviam sido criados para proteger fazendeiros, grandes proprietários, justamente da guerrilha marxista, das Farc, da LN, esses grupos paramilitares então surgiram dessa forma, mas com o tempo eles ganharam força, cresceram e também começaram a se associar ao narcotráfico. Então a gente vê aí um padrão parecido com o que aconteceu em outro país, mas dentro de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. É realmente muito preocupante.